falar do Supremo Tribunal Federal, que julga hoje os acusados do núcleo 3 da trama golpista. A Janaína Camilo vai voltar com a gente ao vivo agora e trazer todos os detalhes. Oi, Jana, conta melhor pra gente sobre esse núcleo e esse julgamento, por favor. Pois é, Márcia, mais um julgamento aí, né, na denúncia de golpe. São os réus do Núcleo 3. O julgamento começa amanhã, viu? Começa amanhã e vai até a semana que vem, porque o Supremo separou 6 sessões ao todo. 2 dias essa semana, 2 dias na semana que vem para fazer esse julgamento. Ao todo são 10 réus, sendo que apenas 9 foram denunciados nas alegações finais, ali foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E lembrando também que já houve 15 condenados, né, ao todo na denúncia de golpe, contando ali com o núcleo crucial, com os réus também, com os condenados do núcleo 4, né? Já aconteceram esses 2 julgamentos, esse vai ser o 3º julgamento e temos um 4º julgamento ali marcado para dezembro. Então, quem são esses réus do núcleo 3? Ali, segundo a acusação, seriam militares que tentaram convencer o alto escalão do Exército a aderir a um plano golpista. Desses 10 réus, 9 são militares da ativa e da reserva do Exército e também tem um policial federal. Inclusive, esse policial federal, ele trabalhou na segurança do presidente Lula, chegou a trabalhar no iniciozinho ali da gestão do presidente Lula e, segundo a acusação ali da PGR, ele entregava informações privilegiadas, informações sigilosas de monitoramento do presidente da República para esse grupo. Então, nesse núcleo 3, Márcia, estão incluídos os chamados kids pretos, que são aqueles militares de forças especiais, né, do Exército, que teriam tentado executar um plano, aquele plano punhal verde e amarelo, que previa ali prender, executar também, né, neutralizar ali autoridades, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, o presidente Lula. Isso, um plano ali previsto para acontecer no final de 2022. Então, Lula tinha acabado de ter sido eleito, ele e Geraldo Alckmin. Na época, Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O PGR também diz o seguinte, que esse núcleo foi responsável pelas ações táticas do plano que impediria a posse do presidente Lula. Desses kids pretos, ao todo, são 5 militares ao todo. Todos eles estão presos preventivamente, viu? E esse caso está diretamente ligado a Walter Braga Neto. Walter Braga Neto, que já foi condenado ali no núcleo crucial, porque, segundo delação de Mauro Cid, Braga Neto teria tido uma reunião ali com alguns desses militares, desses kids pretos, e, segundo ele, para discutir uma tentativa de caos social. E depois dessa reunião, Mauro Cid teria recebido um dinheiro em espécie numa sacola de vinho de Braga Neto para entregar a um desses militares. Então, o julgamento começa amanhã, pela manhã. Nessa semana tem 2 dias de julgamento, depois retoma na semana que vem. Márcia. Obrigada, Janaína Camilo, pelas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas, então, para a conversa, começando com o Túlio. Túlio, deve seguir o mesmo script dos outros julgamentos, mais para uma condenação? E, assim, com o passar do tempo, você acredita que essa questão aí dos julgamentos vai ficando mais amena perante a sociedade? Ou ainda existe muita polarização, muita gente achando que a situação realmente ali dentro do STF tem uma situação política muito forte que a gente sabe que existe mesmo? Olha, Márcia, você retratou muito bem. Esse é o curioso caso de um julgamento que nós já sabemos o resultado dele, mas que ele não se encerra nele próprio. Por quê? Porque existem 2 camadas, como você bem destacou, uma camada jurídica e uma camada política. Na camada jurídica, esse núcleo 3 fatalmente será condenado. Por quê? Não houve uma mudança na composição do Supremo Tribunal Federal e não faz sentido que haverá uma mudança de entendimento quanto ao mérito. E o mérito depende da associação de todos esses núcleos. Se um desses núcleos for absolvido, cai por terra toda a tese, a teoria da acusação de que houve aí um grupo, uma organização criminosa, cada uma com uma função, tendendo aí ao golpe de Estado. Então, evidentemente que eles serão condenados nessa linha de raciocínio. Agora, politicamente, é um julgamento que não termina nele próprio. Será pauta para as eleições de 2026. Há aí uma questão sobre a vitimização ou não de Jair Bolsonaro em relação a possíveis
vícios processuais que aconteceu em relação à sua defesa. Então, de fato, aquela história que o sangue dos mártires já foi a semente do cristianismo pode ser hoje o adubo que a oposição tanto precisa para 2026, Márcia. Obrigada, Túlio Nassa. Agora, a Cássio Miranda, a gente vê um desdobramento, como a Janaína Camelo trouxe, em relação a Braga Neto ali, que estaria perto, né, dessa situação. Ele já foi condenado, Mauro Cid também já teve a sua pena. Algo que possa ser acrescentado nesse núcleo 3 prejudica os anteriores ou isso não é uma possibilidade? Não é uma possibilidade, Márcia, porque todos os fatos inerentes aos núcleos anteriores já são objeto de análise judicial. E verdade seja dita, quando nós olhamos para as condenações dos núcleos 1 e 2, respectivamente, quase todas as possibilidades inerentes à condenação foram aplicadas. Portanto, é muito difícil que surjam fatos novos que possam piorar a situação dos condenados no núcleo 1 e no núcleo 2. Em compensação, o núcleo 1 e o núcleo 2 ainda são objeto de análise recursal. Então, há a possibilidade que fatos novos contribuam para a diminuição, eventualmente, destas penas. O que, verdade seja dita, diante deste contexto, é muito pouco provável. Obrigada, Cássio Miranda. Agora eu vou me despedir do Túlio Nassa, que já vai embora. A gente continua só com a Cássio por enquanto. Obrigada, viu, Túlio, pela sua participação mais uma vez em tempo real. Eu é que agradeço. Sempre um prazer estar aqui presente com você, Márcia, com a Cássio também. Estamos juntos. Até a próxima.